94, considerada a questão mais difícil de química do ano passado, tá? Uma questão que envolve, né, ácidos e bases orgânicas, né, um ácido de Bronsted-Lowry aqui, né, dentro da fundamento, né? Então essa foi considerada a questão mais difícil da prova de natureza. Ela vai dizer, na estrutura desse fármaco, o cruzamento capaz de reagir com uma base de Bronsted-Lowry. Então, olha só, para reagir com uma base, eu vou precisar do quê? De um composto ácido, tá? E dentro do fundamento, né, ácido para Bronsted-Lowry nada mais é do que aquele que consegue liberar H+, tá? É isso que define um ácido, né? Aquele que tem a capacidade de liberar H+, né? Principalmente meio aquoso. Enquanto uma base é aquela que tem capacidade de receber esse H+, né? Então ela tem elétrons para serem doados, né? Ela consegue doar os seus elétrons e aí dentro disso ela tem a capacidade de receber H+, tá? Essa aqui foi a questão mais difícil da TRI da prova de natureza. Tá? Então se você acertou essa questão, é por isso que a tua TRI de natureza ano passado foi péssima. Tá? Por quê? Porque você acerta questões muito difíceis, tá? E você erra questões fáceis da prova. E aí a TRI entende que essa questão você acertou por chute. E aí ela vale pouco ponto para você, tá? Então olha só, a nimesulida é um fármaco solúvel em água, utilizando como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento de uma base de Bronsted-Lowry. Isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton H+. Na figura, são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Você teria que olhar para essas estruturas aqui, tá? E basicamente ver qual delas que tem a capacidade de agir como um ácido, tá? Ou seja, que consegue liberar um H+, né? Vamos começar por aqueles que não. Dentro do primeiro momento, o éter aqui, ele não tem nenhum hidrogênio, né, para liberar H+, né? Então ele acaba sendo neutro aqui, ele não tem nenhum hidrogênio para liberar H+. Além disso, nós temos aqui nitrocompostos, né? Bom, dentro desse fundamento aqui dos nitrocompostos, já dentro de um primeiro momento, nós não temos também nenhum H+ aqui para ser liberado. Então o nitrocomposto ele não pode agir como um ácido, né? Porque basicamente ele não tem H+. E a característica para ser H+ para ser ácido é liberar H+. O texto deixou claro, ele até explicou para você, tá? Capaz de capturar um próton de H+. Você tem que ter um hidrogênio para liberar, você tem que ter um próton para liberar. O fenil era a grande pegadinha, porque a gente sabe que o fenil faz parte de alguns tipos de ácidos, né? Quais são os principais ácidos que nós teremos? Nós temos tanto o ácido carboxílico, né, que tem aqui o famoso OH, e nós temos o fenil, tá, que costuma ser ali um ácido, mas o grande nuance aqui é que a fenila aqui é uma ramificação, então não é um fenil, tá, mas é uma ramificação do tipo fenila, e a fenila, ela não tem OH, ela não tem ali H+ para ser liberado, ela até tem hidrogênios aqui, mas nenhum desses hidrogênios podem ser liberados, tá certo? Eles fazem parte da estrutura ali de ramificação da fenila, a fenila em si não tem nenhum H+, se fosse um fenil, tá, ali sim, aí o fenil teria caráter ácido para ser liberado, tá? Próxima, metila. Bom, todo hidrocarboneto, ele é neutro, tá? Dentro do primeiro momento, ele não age como ácido, né? Então, nenhum hidrocarboneto vai ter capacidade ácida, né? Você lembra ali das forças dos ácidos que a gente vai ter? Quando você pega ali CH3 ou qualquer outro hidrocarboneto, ele não tem esse caráter ácido. Caráter ácido é você justamente conseguir liberar H+. Só sobraria por eliminação na sua prova a sulfonamida. Mas a grande questão é, galera, como que a sulfonamida libera esse H+? E aí, você sabe? Cuidado que esse nitrocomposto ele pode dar um caráter polar para essa molécula ali, né? Aqui ele pode dar um caráter polar, mas não um caráter ácido, né? Por que ele libera o H+? Agora vamos na grande explicação. Por que essa questão ela foi considerada difícil? Porque ela é cobrada aqui um conteúdo que 99% dos alunos não tiveram um professor de química que ensina isso. Os alunos memoristas vão lembrar agora de um efeito chamado o quê? Efeito indutivo. Alguém lembra disso, das aulas de química? O que é o efeito indutivo? O efeito indutivo, imagine que eu tenho uma cadeia carbônica. E nessa cadeia carbônica, eu tenho aqui, por exemplo, um ácido carboxílico OH. Você sabe que o ácido carboxílico ele pode liberar, tá? Ele pode liberar ali esse H+, né? Então ele vai poder liberar aqui esse H+ no primeiro momento. Só que tem alguma coisa que eu posso fazer aqui que vai facilitar a liberação desse H+, tá? O que iria facilitar a liberação desse H+? Seria, por exemplo, você aumentar a eletronegatividade da tua cadeia carbônica. Quando você aumenta a eletronegatividade da sua cadeia carbônica, digamos, por exemplo, colocando um flúor, que é um elemento mais eletronegativo, acaba que nós temos alguns elétrons aqui interessantes da gente pensar. Aqui na nossa ligação, nós temos basicamente aqui, né, dentro da nossa cadeia, nós temos aqui o hidrogênio, tá? E dentro dessa ligação, você sabe que o elétron daqui está mais para cá, o elétron daqui está mais para cá, ou seja, ele está mais próximo aqui desse oxigênio, certo? Ele é mais eletronegativo.
Nesse fundamento, o que acontece? Aqui o oxigênio é mais eletronegativo, aqui é mais eletronegativo, aqui ele é mais eletronegativo. Só que quando você adiciona um composto mais eletronegativo, você tem um efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? Esse flúor vai puxar os elétrons para próximo da cadeia. Ele começa a puxar tanto os elétrons daqui de cima, tá? Quanto os elétrons daqui. Ou seja, quanto mais você puxa esses elétrons para cá, mais você facilita a liberação desse H+. Então, dentro do fundamento se eu tenho uma ligação aqui, digamos o seguinte, entre H e H, você percebe que eu vou ter um elétron aqui e um elétron aqui. Não aumentou, eles estão bem pareados, estão bem separados. Mas o que facilita a liberação do H+, é justamente o quão próximo um elétron está do outro. Por exemplo, quando eu pego aqui o H e o Cl dentro do fundamento, o Cl é mais eletronegativo. Isso significa que o elétron dele está mais para cá. Isso significa que facilita esse H+ escapar. E quando esse H+ escapa, ele escapa sem o elétron, ele vira H+. Por quê? Porque o Cl ficou com o elétron que ele já tinha, mais o elétron que ele pegou. Ele rouba o elétron do H+. É por isso que ele vira Cl-, tá? Esse processo ali não é uma coisa apenas de desenho, de você ficar tipo, HCl dividiu, H+, Cl-. Tem aluno que não sabe por que é H+, Cl-. Por que é Cl-? Porque o cloro é tão eletronegativo que na ligação ele arranca o elétron do H+. E ele fica com ele, ficando Cl-. E o H+ fica positivo porque ele perdeu, tá, um elétron da ligação dele. Por isso que ele fica com essa carga positiva, porque ele perdeu um elétron da ligação. Entendeu? Só que isso eu posso fazer na cadeia carbônica. E olha só o que acontece aqui. Essa molécula, ela está estabilizada. E aí dentro desse fundamento você tem que saber que o nitrogênio ele tem 2 elétrons livres aqui. Só que quando eu coloco aqui basicamente o enxofre e os oxigênios, eu estou colocando basicamente elementos mais eletronegativos do que o nitrogênio. Esses elementos mais eletronegativos começam a puxar, olha só, começam a puxar os elétrons para eles. Quando eles puxam os elétrons aqui para eles puxam cada vez mais o elétron também aqui desse hidrogênio, fazendo com que esse elétron aqui esteja sendo puxado para cá, facilitando a liberação desse hidrogênio na forma de H+. É por isso que esse H+ pode ser liberado. É somente por isso, por causa da eletronegatividade que está sendo puxada. Perceba que é um ácido muito fraco, ele é um ácido fraco, tá? Mas ainda é um ácido. Principalmente por causa dessa ligação aqui de enxofre, que são 3 elementos mais eletronegativos que o nitrogênio, que estão puxando os elétrons para ele, e isso facilita esse H+, ou seja, esse hidrogênio, se desprender. Se não fosse isso, se não fosse essa cadeia, o hidrogênio não se desprenderia, tá? Não basta ter a presença do hidrogênio, tá? Não basta ter a presença do hidrogênio, porque se fosse assim, tá? Eu poderia liberar também aqui em relação ao carbono, em relação ao hidrogênio, poderia liberar, e o metilo eu não consigo liberar, eu não consigo ter essa força, tá? Aqui o que eu consigo é só porque esses elétrons estão sendo puxados para cá, tá? Beleza? Pegaram a ideia? Então, esse efeito indutivo, tá? Ele acontece de várias formas, tá? Ele acontece de várias formas, tá? Tanto, né, quando a gente pensa em elementos mais eletronegativos, quanto quando a gente pensa também em elementos mais eletropositivos, né? Então é uma questão difícil, assim, do ponto de vista da teoria, mas por eliminação daria para o cara marcar a letra A, meio que eliminando as outras, né? Então ela é considerada difícil porque ela, teoricamente, exigiria uma grande explicação do cara saber química orgânica, mas por eliminação ele acertaria, né? Por causa desse efeito indutivo, né? De aproximar os elétrons ou de empurrar ali os elétrons, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma
forma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.